Olá, pessoal, boa noite. Então, vamos dar início aqui a mais uma sessão científica do Grupo de Fígado do Rio de Janeiro. Então, eu queria, antes de fazer as apresentações aqui do nosso palestrante, caso clínico e os debatedores, eu queria lembrar todo mundo do nosso workshop a ser realizado no dia 30, agora sábado, 30 de abril. É o workshop Doenças Raras de Acometimento Hepático, um workshop bem diferente, inovador, né? Que vai ser realizado na manhã de sábado, entre 9 e 13 horas, no Sheraton, ali em São Conrado. As inscrições são gratuitas, a inscrição pode ser realizada pelo site do Grupo de Fígado do Rio de Janeiro, então www.grupodefigadoRioDejaneiro.com.br, de forma gratuita, mas tem bastante gente inscrita, então quem ainda não se inscreveu e quer participar, corre lá, só clicar e fazer a sua inscrição. Então, hoje teremos aqui a apresentação da doutora Andréa Silva Evangelista. Ela é médica e hepatologista da UFRJ, então ela vai fazer a palestra para a gente, o fígado na sobrecarga férrica. E, posteriormente, teremos a doutora Gabriele de Novaes, que vai fazer a apresentação do caso clínico. Ela é médica e hepatologista do Hospital Quintador, e com a presença de dois ilustres debatedores aqui, a professora Cristiane Vilela, professora titular de hepatologia da UFRJ, e o professor Carlos Eduardo Brandão, que é professor da Unirio, membro da Academia Nacional de Medicina e ex-presidente da SBH. Lembrando que as perguntas podem ser realizadas aí pelo ícone aí Q&A, né? Então, questions and answers, que está aí embaixo. Provavelmente vocês não têm, acho que o microfone aberto, então façam as suas perguntas pelo íconezinho aí embaixo da sua tela e a gente vai passando as perguntas aqui conforme for andando a discussão. Então, queria inicialmente agradecer a presença de todos que estão aqui presentes para fazer as apresentações do debate. Por favor, doutora Andréa Evangelista, pode compartilhar sua tela e iniciar a sua apresentação. Obrigado. Vamos começar também a gravação, eu acho que agora já está na hora, né? Podemos? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite à comissão organizadora. Boa noite, professora Cristiane, professor Carlos Eduardo. Eu agradeço aqui inicialmente à comissão do Grupo de Fígado de Rio de Janeiro pelo convite. João Marcelo, por me convidar para falar sobre esse tema, que ele sabe que eu gosto muito, né? E fico muito feliz de estar aqui falando sobre ele para vocês, né? Que é a sobrecarga de ferro e o envolvimento do nosso órgão preferido na sobrecarga de ferro. Para a gente entender, então, como que ocorrem os mecanismos de sobrecarga de ferro, é importante a gente conhecer um pouco da fisiopatologia. Então, falar de fisiopatologia é falar de metabolismo do ferro. Então, estima-se que nós tenhamos em torno de 3 a 4 gramas de ferro corpóreo. Esse ferro é muito pouco perdido pelo organismo. Tudo que é ingerido, uma quantidade muito pequena por dia, ela é excretada apenas de forma descamativa, pela descamação das células intestinais. As mulheres ainda têm um mecanismo um pouco maior de perda pelas menstruações, pelas gestações e por aí vai. Entretanto, a gente perde muito pouco ferro ao longo da vida. Ele é muito mais recirculado no organismo, né? Através de produção de eritrócitos na medula óssea. Esses eritrócitos, então, são renovados pela destruição dos macrófagos, então o ferro entra no compartimento plasmático e é, então, levado às células para suas determinadas funções, ou então estocado, principalmente no fígado, na ferritina, que seria a sua proteína de depósito. Entender, então, a homeostase do ferro é a chave principal para a gente entender posteriormente o que vai acontecer com o nosso paciente. Não é preciso a gente decorar todas as proteínas, mas quando a gente entende toda essa orquestra que está envolvida na regulação do metabolismo do ferro, a gente vai conseguir compreender com mais facilidade as doenças por sobrecarga de ferro. Então, traduzindo um pouquinho desse slide aqui, todo o ferro que é absorvido, ele passa uma série de transformações aqui no enterócito duodenal e ele cai na circulação sanguínea por meio de uma proteína chamada de ferroportina.
O ferro que entra na circulação, ele se liga à transferrina, a maior parte do ferro está circulando ligado à transferrina, ele não circula sozinho, e então ele é distribuído para os demais tecidos. O fígado aqui, ele vai ter um mecanismo extremamente importante, essa maquinaria aqui programada para detectar os níveis de saturação do compartimento plasmático de ferro. É aqui que vai entrar a regulação. É nesse momento aqui que a gente não vai ter uma sobrecarga, porque os níveis serão controlados, a entrada do ferro vai ser controlada por esse mecanismo central que predomina no fígado, né? Então, ele tem sensores transmembrana que compartilham, que detectam esses níveis de ferro ligado à transferrina e iniciam uma sequência de transdução de sinal que levam, por conseguinte, à formação de uma proteína chamada também de hormônio, que é a epsidina. A epsidina cai de volta na circulação e atua diretamente na ferroportina, induzindo a sua degradação pelas células onde ela está. E então, consequentemente, você diminui o aporte de ferro no sangue e os níveis são então regulados e o paciente atinge a homeostase. Uma parte desse ferro, como a gente já falou, ele vai ficar também armazenado na forma de ferritina e vai ser mobilizado pelo organismo sempre que for necessário. Entretanto, quando isso aqui é perturbado, que a gente tem um aumento no pool de ferro do organismo, a gente vai ter as doenças por sobrecarga de ferro, que acontecem geralmente quando a gente tem mais de 5 gramas de ferro acumulado no organismo. Então, qualquer acometimento naquele aparelho central que ocorre de forma genética, predeterminado geneticamente em um determinado indivíduo, vai levar ao distúrbio hereditário do ferro, que são as causas primárias. Sendo assim, nós temos as mutações genéticas que ocorrem naquele aparelho central da regulação do ferro, como a epsidina, a hemojuvelina, a proteína HFE, levando aos quadros de hemocromatose. Se essas mutações genéticas ocorrem justamente na transcrição, na tradução da ferroportina, a gente vai ter a doença da ferroportina, e se as mutações ocorrem na ceruloplasmina ou na formação da transferrina, nós teremos os quadros de atransferrinemia ou a ceruloplasminemia. Pois bem, só para a gente entender, então, quais são essas vias patogênicas, uma vez que nós temos a mutação, as alterações genéticas que levam à mutação da proteína HFE, que seria aquela proteína transmembrana, levando a uma diminuição da indução da síntese de epsidina, nós teremos uma diminuição da epsidina plasmática com consequente liberação maior de ferro no organismo. Por outro lado, se essas mutações ocorrem em proteínas mais centrais, mais determinantes ainda na formação da epsidina ou na própria epsidina, a gente vai ter uma acentuação da redução da epsidina com uma liberação ainda maior de ferro, uma saturação extremamente exagerada do compartimento plasmático de ferro, levando a uma sobrecarga ainda maior. Por outro lado, se a gente tem uma diminuição, uma mutação que leva a uma diminuição da função da ferroportina, uma ferroportina pouco funcionante, a gente vai ter aprisionamento do ferro nas suas células, porém, a gente vai ter pouco compartimento plasmático, porque a ferroportina está defeituosa e não consegue liberar o ferro para o compartimento plasmático a despeito da produção normal de epsidina. Por outro lado, se a gente tem uma mutação que leva ao aumento da função da ferroportina, essa ferroportina vai vai levar bastante ferro para o sangue, independente dos níveis de epsidina, e vai levar também a quadros parecidos de sobrecarga. Então, para a gente entender que uma mutação, uma diferença, alguma alteração que leve a uma manifestação de uma proteína defeituosa em qualquer mecanismo da sobrecarga da orquestra de homeostase do ferro vai levar a um aporte exagerado, a uma saturação do compartimento plasmático com um aumento do ferro tóxico, que é o ferro livre, que vai fazer tanto mal às células e aos tecidos e lá vai ser depositado. As formas primárias, então, da hemocromatose hereditária, que são o protótipo
da sobrecarga de ferro, né? Elas podem ser causadas por mutações no gene HFE, que é o diagnóstico, são responsáveis pelo diagnóstico da forma clássica da hemocromatose hereditária, que é a hemocromatose tipo 1, na classificação 1. Em 90%, mais de 90% dos casos, o responsável pelo desenvolvimento da hemocromatose é a homozigose da mutação C282Y do gene HFE, porém, em uma percentual menor dos casos, a mutação em heterozigose composta com o gene da H63, com a mutação H63D, vai ser responsável pelos quadros de hemocromatose per si. São mutações, entretanto, que têm baixa penetrância, ou seja, não significa que o indivíduo vai desenvolver a doença. Então, são mutações que podem levar à sobrecarga de ferro. As outras formas de mutação, que são as heterozigoses simples ou homozigose H63D, não estão diretamente relacionadas à doença por sobrecarga de ferro, mas elas podem levar a alterações discretas do perfil de ferro e, se ainda somadas a algumas comorbidades, podem potencializar esses graus maiores de sobrecarga. As mutações mais centrais do gene vão levar as formas juvenis dos genes da epsidina e da hemojuvelina, vão levar as formas juvenis da hemocromatose, e as mutações do receptor 2 da transferrina e da ferroportina vão levar a uma forma intermediária, um pouco mais grave do que a forma clássica, porém bem mais branda do que as formas juvenis. Esse slide aqui é interessante porque ele ajuda a gente a entender um pouco a correlação do genótipo com o fenótipo desses pacientes, da apresentação da hemocromatose hereditária. Então, aqui, uma vez que nós temos mutações dos genes principais da formação da epsidina, nós teremos graus maiores de sobrecarga de ferro sanguínea, levando a células que são mais lábeis a essa sobrecarga intensa a sucumbirem, como, por exemplo, as células do coração, levando aos quadros de cardiomiopatia e arritmia que dominam os quadros juvenis, vão ser manifestos nesses primeiros 20 a 30 anos do paciente. Por outro lado, se a gente tem no outro extremo a mutação HFE, que ela está envolvida nas formas primárias, na sensibilização, na captação dos níveis do compartimento, dos níveis de ferro do seu compartimento plasmático, você vai ter uma menor detecção, uma menor elevação do perfil de ferro, que isso vai acontecer ao longo de anos, né, manifestando-se por volta dos 50 anos de idade ou mais, né, nos pacientes, e centralmente a gente vai ter mais tempo para ter o fígado acometido, com desenvolvimento de fibrose, levando a cirrose e hepatocarcinoma, né, porque a gente vai ter o tempo necessário que o nosso órgão precisa para desenvolver as lesões como a gente tanto conhece. Como a gente já falou, a penetrância ela não é 100% dos casos, não é todo mundo que tem as mutações HFE que vão desenvolver o aumento da saturação de ferro e da ferritina sérica, né? Em torno de 80% dos homens e 50% das mulheres, e ainda menos nas mutações em heterozigose composta. E uma vez que a gente desenvolve sobrecarga de ferro, o que a gente teme são as consequências. O protótipo da doença da sobrecarga de ferro é a hemocromatose hereditária. E é ela que nos diz como é o quadro, como é pintado a doença por sobrecarga de ferro. Então, o ferro ele pode se depositar em inúmeros órgãos, né? Pode acometer desde o sistema nervoso central, levando a quadros de insuficiência hipofisária, hipogonadismo, pode depositar no fígado, levando a cirrose, ao hepatocarcinoma, no coração, como a gente já falou, e levando aos quadros de artropatia e diabetes, levando aquele quadro clássico da hemocromatose. Entretanto, outras causas também podem interferir com esses mecanismos do ferro, seja de forma direta, seja de forma indireta, por um aporte maior que superem muito a nossa capacidade de regulação do ferro, como nas transfusões sanguíneas, seja por anemias hemolíticas, hemoglobinopatias, eritropoiesia ineficaz, nos quadros de insuficiência renal crônica com reposição parenteral de ferro, na ingestão excessiva que ocorre na siderose africana, por aquela produção de cerveja em tonéis muito ricos de ferro, né? Nos quadros de porfiria tocutânea tarda, em excesso de ferro por nutrição parenteral prolongada, enfim, né? Ou por mecanismo de lesão direta do fígado, seja nos quadros de hepatopatia crônica, abuso crônico de álcool, hepatites virais,
né, na síndrome metabólica, enfim, shunts portosistêmicos e inúmeras causas podem interferir com esse aparelho, tanto de forma direta quanto de forma indireta. Né? Então, aqui para a gente entender um pouquinho, né, só o resumo da forma genética, então você vai ter uma diminuição de produção de epsidina ou uma liberação maior do ferro na circulação, levando aos quadros de saturação plasmática de ferro e, posteriormente, desenvolvimento da deposição de ferro nos tecidos, levando aos quadros de hemocromatose. Essas são as formas mais primárias, é o quadro mais caracteristicamente genético. Por outro lado, os quadros mais inflamatórios podem levar, inclusive, a uma síntese maior de epsidina. A epsidina, ela inicialmente foi descrita como um hormônio antimicrobiano, um peptídeo antimicrobiano, porque ela é recrutada, ela é solicitada, requisitada nos momentos de infecção, por exemplo, levando, consequentemente, a diminuição da oferta de ferro para o compartimento plasmático, mantendo o ferro estocado nas células, porém diminuindo o suprimento de ferro para os micro-organismos invasores. Então, tudo que vai levar à lesão orgânica aqui de sobrecarga de ferro, ele pode ser ou não desencadeado por mutações, principalmente as mutações HFE, e não quer dizer que as mutações HFE vão combinar com a lesão orgânica. Isso aqui vai requerer uma série de fatores e cofatores, seja a combinação em maior ou menor grau de genes de variantes HFE e de outros genes envolvidos no metabolismo do ferro, bem como também a contribuição ambiental, mostrando que a variabilidade populacional e individual é extremamente importante na produção de sobrecarga e no desenvolvimento da lesão orgânica. Bom, entendendo tudo isso, o que a gente precisa avaliar do nosso paciente, né? Como é que a gente vai avaliar? Então, a gente precisa ter na nossa mão os marcadores bioquímicos, né? Principalmente, a gente precisa entender como é que eles funcionam para a gente saber como vai interpretar quando a gente encontrar. Bom, a saturação da transferrina é a primeira alteração envolvida na sobrecarga de ferro, porque ela reflete a quantidade de ferro absorvido recentemente. É o ferro que está sendo transportado, trafegado por todo o organismo. Então, de acordo com toda aquela fisiopatologia que a gente viu, a gente percebe que o compartimento plasmático é inundado de ferro nos quadros de sobrecarga primária de ferro, então é a primeira alteração a ocorrer na hemocromatose hereditária. É um exame muito útil para screening de sobrecarga de ferro. A ferritina, quando analisada especificamente no papel de estoque de ferro, ela é uma proteína intracelular que estoca e libera ferro dentro da célula. Então, ela vai aumentar após o acúmulo de ferro nos tecidos. E cada ferro ligado à ferritina vai ser mobilizado quando você tem uma maior demanda por ferro. Esse é o nosso racional de resposta à flebotomia. Uma vez que você remove ferro, você libera o ferro da ferritina e, à medida que você vai evoluindo, você vai requisitando ainda o ferro que está depositado no tecido. O ferro não ligado à transferrina, normalmente a gente não consegue dosar, ele está presente em baixíssimas quantidades, né? Ele não é para existir de forma deliberada no organismo, porém nos quadros de sobrecarga, ele vai extravasar do compartimento plasmático, não vai mais aguentar, a saturação de transferrina vai ser ultrapassada e ele vai aumentar e vai ser tóxico para as células, levando à produção de radicais livres e gerando espécimes de oxigênio. A transferrina é uma proteína também sintetizada pelo fígado, mostrando a importância desse órgão aqui nessa regulação do ferro, e ela transporta o ferro pela circulação até os sítios de utilização e estoque. Extremamente importante é a sua ligação com o ferro, porque ela é capturada pelas proteínas que percebem esses níveis de ferro. E a proporção de sítios na transferrina que não estão ocupados pelo ferro é justamente a capacidade de ligação do ferro não saturado. Obviamente, ela vai estar diminuída na hemocromatose. Você vai ter perda dessa capacidade da transferrina em ligar para mais ferro, porque já não tem mais para onde saturar. E a capacidade total de ligação de ferro seria a soma do ferro total com a capacidade de ligação de ferro não saturada. Analisando especificamente a ferritina,
é um marcador extremamente útil, fácil de encontrar, né? Mas é importante a gente lembrar que os seus níveis, apesar de proporcionais aos estoques de ferro, ela é uma proteína de reação de fase aguda, né? Então sua síntese e a secreção celular está aumentada em resposta a citocinas, a hipóxia, a diversos fatores de crescimento, oncogênese, enfim. Pode ser liberada diretamente por células danificadas, como, por exemplo, pelos hepatócitos nas doenças hepáticas. E ela prediz riscos, né? O aumento de ferritina acima dos seus níveis normais está associado com a mortalidade, tanto geral quanto por causa específica, por doenças como câncer, doença cardiovascular, doença endócrina. E quanto maior o valor de ferritina, maior é o risco cumulativo de morbimortalidade, né? E é importante lembrar que múltiplas causas se associam com maiores valores de ferritina e nem sempre eles vão refletir estoque de ferro. Como eu mencionei anteriormente, os estudos de sobrecarga de ferro foram justamente no protótipo, na doença por sobrecarga de ferro mais comum, que é a hemocromatose hereditária, oriunda de mutações HFE, né, pelas mutações, principalmente em homozigose, C282Y, e em heterozigose composta com H63D. O desenvolvimento de sobrecarga de ferro nesses indivíduos, ele não ocorre de forma imediata, ele ocorre ao longo do tempo, levando muito tempo e é progressivo. Então, inicialmente, você tem o compartimento, a saturação do sangue, depois depósito em tecidos, e à medida que a carga de ferro vai se acumulando, o indivíduo vai desenvolvendo sintomas e até chegar nos estágios de maior morbidade. Então, diante de tudo que foi dito, acho que a gente já percebeu que o fígado é, de fato, o órgão central aí, tanto na regulação do ferro, como também na recepção da sua lesão, né? na doença, no desenvolvimento da doença por sobrecarga de ferro, né? Tanto por ser o portador desse aparelho central aqui, como também poder estocar o ferro, né? Então, os indivíduos que apresentam a lesão hepática por sobrecarga de ferro podem apresentar-se de forma assintomática, como a grande maioria das doenças hepáticas, com elevação de enzimas hepáticas, hepatomegalia, desconforto em hipocôndrio direito, evoluindo até mesmo com cirrose hepática ou mesmo o hepatocarcinoma. Então, sabemos que em torno de 10% dos pacientes com hemocromatose hereditária vão desenvolver a cirrose hepática. Esse risco é maior nos pacientes com ferritina sérica acima de 1000, né? Já está bem estabelecida essa associação com ferritina acima de 1000 com a presença de cirrose hepática. A presença de cofatores aumenta muito o risco de desenvolvimento de cirrose, né? E o consumo de mais de 60 gramas de álcool já está sabidamente relacionado com o aumento do risco em 9 vezes ou mais de desenvolvimento da cirrose hepática. O hepatocarcinoma, por sua vez, é responsável por 45% das mortes em hemocromatose hereditária. O risco de surgimento de tumor no fígado com sobrecarga de ferro pode ocorrer em até 200 vezes mais com relação à população geral. E está muito relacionado com os níveis séricos de ferritina, porque está relacionado mesmo com o depósito tecidual, né, de ferro. Geralmente, os pacientes que têm hepatocarcinoma, a cirrose na hemocromatose, a cirrose está presente, né, está relacionada com a duração do excesso de ferro e da sua exposição. E alguns trabalhos mostraram que a própria mutação HFE também tem um certo risco de desenvolvimento de hepatocarcinoma per si. Porém, o surveillance desses pacientes não é modificado com relação aos guidelines de surveillance para cirrose hepática, então é recomendado o screening a cada 6 meses, né? Só mostrando aqui a alteração histológica, né, da cirrose hepática e as ilhas de perda de ferro nos pacientes com uma grande sobrecarga de ferro aqui, periportal, de acometimento periportal, hepatocitário, né, e as ilhas de perda de ferro nas áreas displásicas aqui já desenvolvendo o carcinoma hepatocelular. Por outro lado, quando a gente tem um portador de doença hepática, qual é a chance da gente detectar hemocromatose hereditária? Será que é tão frequente assim? Será que a gente estando diante de um portador de doença hepática, a gente pode detectar facilmente o portador de hemocromatose? Geralmente não, principalmente aqui no Brasil, né? Então, estudos europeus aqui mostram que em torno de 3 a 5% dos pacientes com doença hepática não selecionada eram homozigotos, né? Entretanto, isso aí é mais do que 10 vezes
o que a gente encontra na população geral de homozigotos, né? Isso aumenta um pouquinho mais quando a gente seleciona hepatopata com aumento de saturação de transferrina, em torno de 7% de homozigose, né? Quando a gente analisa pacientes com hepatocarcinoma, a frequência de homozigoto também não varia muito, fica aí em torno de 5% a 10%, né? Essa análise aqui no Brasil mostrou que 108 indivíduos com alteração de testes hepáticos, hepatopatia crônica em sua maioria e com sobrecarga bioquímica de ferro, teve uma taxa de 14% de homozigotos e também heterozigotos compostos, né? Entretanto, a presença de hepatocarcinoma em portadores nesses pacientes também oferecia uma maior probabilidade de encontrar um portador de hemocromatose HFE. Um pouquinho, essa população é bastante enviesada por ser pacientes com bastante em um serviço de referência também e com muita doença hepática, com doença hepática mais avançada. Por outro lado, quando a gente tem pacientes com a homozigosidade C2-UT2Y, qual é a chance da gente encontrar uma doença hepática? Em torno de 30% dos homens homozigotos vão apresentar elevação de enzima hepática. E os homens também são mais acometidos pela hemocromatose. Eles desenvolvem mais fibrose, mais cirrose e têm maior chance de desenvolver, obviamente, a hepatopatia, né? A gente já trabalhou bastante essa questão do fígado, seu órgão central. Ele também sofre, né, com as principais causas de doença hepática, seja resistência insulínica, com esteatose hepática, a ingestão de conteúdo excessivo de ferro, a própria hepatopatia crônica por interferência com os níveis de transferrina, por interferência com a síntese da própria epsidina, as hepatites crônicas, as lesões hepáticas, né, por lesão do parênquima. Enfim, consumo de álcool, tudo isso pode interferir com todo esse aparelho de regulação do ferro, levando aos mecanismos de sobrecarga. O fígado ele é tão importante que ele abriga em torno de 30% do conteúdo corporal de ferro. Então, a gente já não é muito difícil perceber o papel dele nos mecanismos de sobrecarga. Aquela análise de 108 pacientes também mostrou um detalhe importante. Na grande maioria dos pacientes com sobrecarga de ferro, que não tinham nada relacionado com hemocromatose primária, esses pacientes tinham muitos fatores de risco, principalmente as principais causas de doença hepática atuais, como doença hepática gordurosa não alcoólica, a doença alcoólica e a hepatite C. E o que a literatura nos fala com relação a essas causas secundárias, né? Com relação à esteatose hepática, a doença hepática gordurosa, existe uma ligação realmente entre o excesso de ferro, a resistência insulínica e a síndrome metabólica. Se a gente for fazer um paralelo, a gente consegue perceber perfeitinho, inclusive, as relações entre a epsidina e o ferro e a insulina e a glicose. Existe um paralelo nesses dois metabolismos, né? Existe hiperferritinemia em mais de 30% dos pacientes com doença hepática gordurosa e resistência insulínica. Esses níveis de ferritina podem variar desde discretas alterações até elevação em torno de 1.000 a 1.500, geralmente não passa disso, e tem muita relação com o número de componentes da síndrome metabólica. Normalmente a saturação de transferrina ela vai estar mais ou menos normal, levemente elevada, mostrando que o compartimento plasmático está praticamente preservado, né? Então isso aí a gente não deve hiperestimar, ter muito cuidado para a gente não hiperestimar grau de sobrecarga de ferro, né? E pensar que esse paciente tem uma verdadeira sobrecarga de ferro, né? E lembrar que a hiperferritinemia pode ser um preditor de risco, inclusive aqui na doença hepática gordurosa, né? Existem os quadros da síndrome de sobrecarga desmetabólica de ferro, né, que é associado com a síndrome metabólica, anormalidades do metabolismo da glicose e a sobrecarga de ferro, que pode estar aí associado com a resistência à epsidina, inclusive, levando ao aumento da epsidina, conforme aquela figura que eu mostrei, hiperepsidinemia, muito demonstrado também já foi a epsidinúria, mostrando que esses pacientes têm de fato um aumento da epsidina. Então, esses pacientes têm uma sobrecarga de ferro hepático, o ferro aprisiona no fígado, entretanto, você tem um ferro sérico normal e a saturação também normal. E esses pacientes têm anormalidades metabólicas, né? Já foi demonstrado que a deposição de ferro hepático pode levar a um risco maior de transformação maligna em cirrose hepática, pela doença hepática gordurosa, né? Esse acúmulo também pode estar associado a maior fibrose nesses portadores de doença hepática gordurosa. Mas não foi observado também uma associação de mutações HFE ou da sobrecarga de ferro com maior atividade inflamatória nesses pacientes.
Com a relação à hepatite C, em torno de 30% dos pacientes têm aumento dos estoques de ferro, né? Seja por efeito direto do próprio hepatite C na síntese de epsidina, e isso já foi bem demonstrado, seja decorrente da lise hepatocitária pela inflamação hepática, né? Ou até mesmo interferência, uma certa interferência das mutações HFE. E foi demonstrado também que tratar a hepatite C leva à melhora dos níveis de epsidina, né? Então, agora, em vigência dos novos tratamentos, com maiores taxas de resposta virológica, esse cenário pode ser bastante modificado, então a gente pode realmente precisar, principalmente, tratar a hepatite C para a gente melhorar os graus de sobrecarga de ferro nesses pacientes. Outras causas de sobrecarga secundária, classicamente a porfiria cutânea, né, que a gente vai considerar quando tem os quadros de hiperferritinemia, com rash fotossensível, são quadros fáceis de diagnosticar porque são bastante, além de não serem tão frequentes, são bastante desenhados, floridos, né? E o uso crônico de álcool, por interferência direta do álcool na produção de epsidina. Mais de 50% dos pacientes com doença hepática alcoólica apresentam sobrecarga hepática de ferro. Esses marcadores bioquímicos são bem elevados nos usuários de álcool, né? E tem uma interferência direta com a ação da epsidina. Fazendo aqui um panorama dessas principais doenças hepáticas, como é que vai estar o padrão de distribuição de ferro nas hepatopatias? Geralmente, eles elevam o perfil de ferro de forma leve a moderada, né? A gente não vai ter tanto aumento assim do perfil de ferro, mas a gente vai ter um certo grau de sobrecarga. A doença hepática alcoólica é o maior responsável por essa sobrecarga, inclusive mimetizando mesmo a doença primária, com aumento da saturação de transferrina, deposição parenquimatosa, diminuição de epsidina. A doença hepática gordurosa, ela vai levar a níveis leves a moderados de ferritina, e sempre atentar que geralmente esses quadros se associam com pequenas alterações da saturação de transferrina. Normalmente isso aqui vai estar mais ou menos constante. Nos pacientes com hepatite C, a gente vai ter uma elevação de leve a moderada, né? Normalmente ferritina, podendo acontecer ou não a saturação de transferrina, e esses pacientes podem também ter deposição de ferro parenquimatoso. Com relação à hemocromatose, a gente não vai sair fazendo pesquisa genética para todo mundo, a penetrância é baixa, a gente não tem disponibilidade do teste para todo mundo, além de contar também com a questão psicológica do indivíduo que vai ter, ele nunca vai saber se ele vai ter ou vai desenvolver ou não, né? Enfim, porém, ela é bem recomendada quando existem alterações do perfil de ferro, com elevação de saturação de transferrina, elevação de ferritina. Nos pacientes, os guidelines recomendam naqueles portadores de hemocromatose, nos parentes de primeiro grau de portadores de hemocromatose, ou o ISO, ele é um pouco mais específico, recomenda o rastreamento genético somente para irmãos, né? E pode ser indicado também naqueles portadores de uma doença hepática inexplicada, aumentando saturação de transferrina e ferritina, e outras indicações o ISO traz aqui para a gente, por serem realmente doenças que são associadas com a sobrecarga de ferro. A biópsia hepática nos permite a avaliação de comorbidades, hepatite C, NASH, enfim. Permite o estadiamento, né, principalmente nos pacientes com ferritina acima de 1000 e enzimas elevadas, e permite também a gente fazer uma análise qualitativa e do padrão de deposição de ferro, que a gente vê sempre aí um padrão hepatocitário de distribuição periportal inicialmente, posteriormente a gente vai ter uma sobrecarga mais difusa, envolvendo todo o parênquima hepático, né? A avaliação da concentração hepática de ferro e do índice hepático de ferro, ele também pode correlacionar com o diagnóstico de hemocromatose hereditária. Isso era extremamente útil antes do surgimento e da banalização, digamos assim, né, da mutação HFE, porque da testagem, da facilidade da testagem da mutação HFE, porque realmente os indivíduos eram pegos a partir do fenótipo. Então, era muito mais comum a gente biopsiar esse indivíduo para diagnosticar sobrecarga. Hoje a gente já pode fazer isso de forma menos invasiva. E aqui, hoje, a gente tem a ressonância magnética, que vem cada vez mais ganhando terreno aí no diagnóstico da sobrecarga hepática de ferro, né? Ela permite também a avaliação, inclusive, do ferro mesenquimal, quando avaliando o sinal esplênico, pode detectar, inclusive, pequenas lesões, ajuda a detectar pequenas lesões. E quando é que a gente vai fazer essa avaliação do conteúdo corporal de ferro, seja pela biópsia ou seja pela ressonância? Quando a gente tem uma saturação de ferro elevada, né, sem outra causa identificável,
ou quando a gente tem uma hiperferritinemia, geralmente acima de 1000, uma saturação normal, sem explicação óbvia, já investigamos tudo, a gente suspeita de uma sobrecarga de ferro, talvez genética, que a gente não vai conseguir fazer a mutação, ou pacientes com múltiplos fatores de risco, paciente com histórico de múltiplas transfusões, ou aqueles que apresentam ainda uma elevação ao longo do tempo sustentada, a causa suspeita ali está teoricamente controlada. A gente pode fazer também essa avaliação de pesquisa de sobrecarga de ferro. Se por ressonância ou por biópsia, vale a gente pesar o que a gente tem mais disponível, o que é melhor para o nosso paciente. Mas a ressonância vem ganhando aí como um método não invasivo, né? Ela permite identificar o ferro no baço, em outros órgãos também. Hoje a gente já tem a ressonância multiparamétrica, que permite também a avaliação da fibrose, a elastografia, o conteúdo de gordura hepático, e também é extremamente útil a avaliação para hepatocarcinoma. Ela não, assim, se a gente pode falar numa desvantagem, não avalia o padrão de deposição do ferro e a distribuição celular, e ela é menos sensível para detectar níveis brandos de sobrecarga férrica. Já a biópsia hepática, ela é o padrão ouro, né? Ela avalia, ainda é considerado o padrão ouro, porque ela permite avaliar o padrão de deposição do ferro, a distribuição celular, e pode detectar níveis ainda mais brandos de sobrecarga férrica, mas a gente não pode esquecer que é um método invasivo e não está isento de riscos, né? Podemos dispor também da elastografia hepática, exclusivamente para avaliar a fibrose hepática, e a elastotransitória pode aí nos auxiliar nesse sentido. Alguns poucos estudos avaliaram a sua utilização na hemocromatose hereditária e ela parece confiável em diagnosticar a fibrose. O seu diagnóstico ela permitiu o diagnóstico de fibrose avançada em 61% dos pacientes, com cutoff de 13,1 para fibrose avançada. E aqui eu trago um algoritmo. Esse algoritmo ele é um pouquinho diferente dos guidelines, porque ele começa justamente por onde a gente mais precisa, que é quando a gente tem um aumento da ferritina de uma causa ainda não esclarecida, né? Esse paciente persiste com hiperferritinemia, muitas vezes ele nos é encaminhado com essa alteração, né? Então, o que a gente vai fazer com esse paciente? A primeira pergunta que a gente deve fazer é se esse paciente tem sobrecarga bioquímica de ferro. Será que ele tem aumento da saturação de transferrina? Se ele tem, então vamos pensar num paciente com um mecanismo mais direto de sobrecarga de ferro, né? Seja ele pela presença de anemias que levam a sobrecarga de ferro, e isso o paciente vai ter uma história um pouco mais florida nesse sentido, ou se ele não tem, ele pode ter, a gente vai prosseguir com a pesquisa das mutações HFE. Vindo positivas, a gente fecha o diagnóstico facilmente e inicia a flebotomia de acordo com a indicação. Mas se esse paciente não tem uma evidência de sobrecarga bioquímica de ferro, a saturação dele é normal, aí a gente vai ter que avaliar outras questões, outras comorbidades. Ou mesmo se ele pode até ter, mas se o diagnóstico genético não foi possível de ser feito nesse primeiro momento, então a gente vai considerar as comorbidades, né? E vai fazer as avaliações necessárias, a avaliação dos testes hepáticos, a gente vai considerar a síndrome metabólica, considerar a mudança de estilo de vida, considerar interromper o uso de álcool, né, e fazer um segmento mais próximo desse paciente, tanto do perfil de ferro quanto das suas comorbidades. É importante também a gente entender se se trata de um paciente que tem outras condições inflamatórias, né? E isso acho que vai ser um pouco mais claro para a gente considerar a elevação de outros perfis de marcadores inflamatórios, e aí a gente pode considerar condições infecciosas e malignidade. Entretanto, são condições que a gente vai ter uma clareza maior na avaliação desses pacientes, né? Lembrando que a Covid-19 e a epidemia trouxe para a gente aí uma informação de que esses pacientes em doenças mais graves podem ter também maiores elevações de ferritina, inclusive ferritinas acima de 10.000 nos pacientes com doença mais intensa, né? O tratamento da sobrecarga primária de ferro, né? Como eu já falei para vocês, todos os estudos em sobrecarga de ferro, eles são oriundos
do entendimento das causas primárias, principalmente da hemocromatose HFE, que é o nosso protótipo da doença de sobrecarga de ferro. Então, os algoritmos, as indicações de flebotomia também são feitas para esses pacientes, né? Então, o que a gente tem determinado na literatura é a flebotomia para a hemocromatose, que deve ser feita semanalmente ou a cada 15 dias, removendo em torno de 400 a 500 ml, que vai dar em torno de 250 miligramas de ferro, para obter uma meta ao longo do tempo de remoção em torno de 50 a 100 microgramas de ferritina ou uma saturação de ferro abaixo de 50%. Uma vez que a gente atinge esse pool de ferro, a gente vai fazer a manutenção. As mulheres precisam geralmente de menos quantidades de flebotomia para manutenção por ano, né? E é interessante que um trabalho mostrou que os inibidores de bomba de próton, por reduzir a acidez gástrica, consequentemente diminuindo a absorção de ferro, eles parecem reduzir o número de flebotomias de manutenção. Mas a gente ainda não tem uma recomendação de guideline para introduzir o inibidor de bomba de próton como adjunto à terapia para sobrecarga de ferro. Como é que a gente vai fazer o controle laboratorial? Hemoglobina hematócrita a cada sessão, obrigatoriamente, para a gente monitorar quanto está sendo reduzida da hemoglobina, para evitar que esse paciente faça anemia, embora isso seja mais tolerado para um portador de hemocromatose, mas é importante fazer esse segmento. A dosagem de ferritina, geralmente, a cada 3, 4 meses, dá mais ou menos umas 10, 12 sessões, né? E a saturação de ferro não precisa fazer a cada medida da ferritina, porque ela demora mesmo para cair. Ela vai mantendo tipicamente elevada, porque primeiro você remove o conteúdo tecidual de ferro, joga ele no sangue e vai removendo. Só posteriormente a saturação de ferro vai diminuir. Trazendo aqui aquela escala de evolução da doença hepática de ferro, a gente vai indicar a flebotomia naqueles pacientes que têm um maior grau de sobrecarga, traduzidos por mais de 5 gramas de sobrecarga de ferro, com saturação elevada e ferritina elevados. Aqui a gente indica a flebotomia. Aqueles pacientes que a gente detectou por um screening familiar, ele tem a mutação, mas ainda não tem elevação dos níveis de ferro, eles podem fazer um monitoramento anual dos níveis de ferro e pode ser recomendado para esse paciente, por exemplo, que ele faça doações de sangue. Os benefícios da flebotomia já estão bem estabelecidos na doença por sobrecarga de ferro primária, né? Ele reduz os estoques de ferro, melhora a fadiga, morbimortalidade, melhora a função cardíaca, auxilia no controle do diabetes, reduz pigmentação de pele, normaliza a bioquímica hepática, reduz até pressão portal em portadores de cirrose hepática, diminui risco de HCC, especialmente naqueles não cirróticos, mas não reverte a cirrose, não reverte o diabetes, não reverte a artropatia, nem a atrofia testicular. Esse estudo aqui eu achei interessante trazer, porque a pergunta é, será que os homozigotos com ferritina baixa, em torno de 300 a 1000, né, sobrecarga mais branda, devem ser tratados? E ele respondeu para a gente sim, porque os estudos até então apenas avaliavam os pacientes com ferritina acima de 1000. E esse estudo não avaliou especificamente essa população, né? Então, eles foram tratados com eritracitaférese e observou que a curto prazo esses pacientes melhoravam principalmente o principal marcador, né, que era a fadiga, que eles buscaram ver. Melhorou a qualidade de vida desses pacientes, melhorou também o dano oxidativo e o EPA-score, que foi a medida hepática que eles avaliaram. Quanto à sobrecarga secundária, a gente não tem uma indicação muito clara nas hepatopatias, exceto na porfíria cutânea tarda, que reduz drasticamente as manifestações cutâneas, né? E está associada à melhora clínica do paciente também, né? Já na doença hepática gordurosa, na hepatite C, existe algum benefício, mas a gente ainda não tem uma recomendação de fazer esse tratamento de rotina nesses pacientes. Na doença hepática alcoólica não tem qualquer benefício nesses pacientes, então a gente tem que ter muito cuidado para indicar a flebotomia, mesmo sabendo que a indicação é de fato para os quadros de sobrecarga de ferro bem estabelecidos, né? E para concluir aqui, é importante, né, acima de tudo, quando a gente vai avaliar, olhar para o nosso paciente com alteração dos perfis de ferro, a gente tem que entender esse fígado como órgão central no metabolismo. Quando a gente entende toda essa maquinaria, a gente vai entender o que se passa com o nosso paciente, né? Entender também que a ferritina ela tem múltiplas funções que não são relacionadas ao seu papel clássico, apenas de proteína de estoque de ferro. E ela pode ser, inclusive, marcadora de riscos, né?
é super importante a gente ver múltiplas causas de hiperferritinemia, isso é muito comum na nossa prática clínica, porém, quando a saturação de transferrina é normal, dificilmente esse paciente vai ter um diagnóstico de hemocromatose hereditária, a menos que ele esteja perdendo ferro de alguma forma, né? E se essa causa permanece não esclarecida, follow-up parece ser até mais apropriado do que já entrar com exames invasivos, enfim, e trazer mais problemas para o paciente do que apenas acompanhar, né? Na sobrecarga secundária, a gente já falou que as indicações de flebotomia ainda são controversas, né? Então, aconselhamento, tratar a causa, né? Aconselhar a abstinência do álcool, modificar estilo de vida, tratamento direcionado para a causa. Ainda são as principais escolhas terapêuticas, são as principais recomendações que a gente ainda tem, né? O diagnóstico da hemocromatose hereditária é muito mais fácil em fase avançada, mas precocemente requer um alto grau de suspeição. Então, se a gente sabe, a gente vai atrás. Quem não sabe o que procura, né, não reconhece o que acha. Então, a gente precisa suspeitar mesmo para ir atrás dos quadros mais leves de hemocromatose hereditária. Não há recomendação de screening populacional, como a gente já falou pelas razões que a gente enumerou, né? A genotipagem não HFE geralmente não vai ser necessária para diagnosticar os quadros clássicos de sobrecarga de ferro, né? Quem já viu o quadro de hemocromatose juvenil jamais vai esquecer, são quadros bastante floridos, a gente consegue fazer esse diagnóstico, são mutações muito pouco disponíveis, né? E o paciente dificilmente vai ter acesso a elas, né? O risco de hepatocarcinoma permanece bastante elevado nos pacientes com cirrose, mesmo após a depleção de ferro. Então, o screening está recomendado, está mantido, tem que manter esse paciente acompanhando a cada 6 meses ali com ultrassom e alfa-fetoproteína pertinente. Os métodos não invasivos, eles vêm ganhando importante espaço na avaliação da sobrecarga de ferro e das suas consequências, que a gente está desejando os próximos guidelines aí, trazer esse reforço dos métodos não invasivos, né, para a gente ter isso como uma força de recomendação de guideline mesmo, e muitos, a tendência atual é você recomendá-los mesmo antes da biópsia hepática. A flebotomia é um método bastante eficaz na hemocromatose, mas os quelantes eles vão ser usados em casos selecionados, já tem alguns trabalhos mostrando isso, mas é muito pouco mesmo para a hemocromatose hereditária, é realmente um quadro bastante selecionado. E por fim, podemos transplantar os pacientes com hemocromatose hereditária, a doença hepática descompensada, o paciente que desenvolveu HCC com critério de transplante, né? E a boa informação é que ele é considerado curativo, ele está associado com normalização dos níveis de hepcidina. Bom, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu agradeço mais uma vez vocês pela atenção e agradeço mais uma vez a comissão do Grupo de Fígado pelo convite. Obrigado, Andréa. Parabéns, excelente apresentação, assim, bem clara, didática. Eu, particularmente, aprendi bastante aqui. Só descompartilha sua tela, se possível. Quero lembrar todo mundo que temos aqui o ícone do Q&A para perguntas. Já temos perguntas aqui no nosso chat. Eu vou vou fazer primeiro uma pergunta para você. Assim, a gente se depara muito frequentemente na prática clínica, seja no ambulatório, no consultório, com aquele paciente com doença hepática gordurosa que chega com uma ferritina alta. Nesse caso, você tem um ponto de corte de ferritina que você suspeita e vai à frente em investigação da mutação HFE, você se baseia... Você falou um pouco sobre isso, né? A gente viu que a ferritina é bem associada com síndrome metabólica, então é aquele paciente geralmente com fatores metabólicos, consumo de álcool, vem com uma esteatose, uma ferritina que às vezes de 700, 800, e como é que se lida com isso? Você se baseia basicamente na saturação de ferritina, você usa um ponto na saturação de transferrina, você usa um ponto de corte de ferritina para ir à frente no HFE, ou você repete, controla o fator metabólico na prática clínica assim, diária? Uhum. Exatamente, acho que a pergunta inicial, essa questão da saturação de transferrina é extremamente importante, a gente olhar como é que ela está, né? Se ela for brandamente elevada em torno de 45%, 50%, inicialmente não vai ser a primeira abordagem. Na verdade, quando a gente pega um portador de doença hepática gordurosa, a gente tem que avaliar tudo, exatamente como você falou. Quais são as outras, o que ele tem de componentes de síndrome metabólica, o que ele tem de hábito de vida, de consumo de álcool. Tudo isso é extremamente importante. Quando a gente consegue controlar esses fatores, se a gente ainda persiste com níveis elevados, principalmente saturação de transferrina
em contínuo, crescendo, né, acima de 50%, seria o fator de o ponto de corte que eu acho que acende um alerta maior para a gente pensar numa sobrecarga de ferro desses pacientes. Dificilmente você vai ver um portador de doença hepática gordurosa com saturação acima de 50%. Normalmente eles batem 45%, 50%, ficam ali, mas se ele tiver um contínuo, você controlou os fatores, os principais fatores de risco, o paciente parou de beber, essa saturação continua a elevar, aí, opa, eu acho que vale a pena realmente a gente partir para a pesquisa da mutação HFE. Tá ótimo. Temos uma pergunta aqui da Clarice Delivic. A dieta pobre em ferro é importante no aconselhamento dos casos de hiperferritinemia de causa secundária? Então, a questão da dieta, dificilmente você vai ter uma sobrecarga de ferro pela ingestão, se você principalmente não tem a predisposição genética. Normalmente você vai ter um auxílio da dieta, né, digamos, indivíduos que consomem mais carne, por exemplo, mas que têm as mutações HFE, eles podem desenvolver níveis maiores de sobrecarga de ferro. Né? Na sobrecarga secundária, isso não está bem estabelecido, porque não foi provado, mas muito provavelmente não. Você vai ter que realmente tratar a causa secundária, tratar fatores de risco de fato, né? Claro que se tiver indicação de pesquisar essas mutações, como a gente já falou, a gente vai atrás, mas a recomendação de diminuir mesmo o consumo, diminuir a ingestão, é realmente se você está diante de um paciente com hemocromatose, com a sobrecarga já bem documentada, que aí a gente vai iniciar a flebotomia e ainda assim é somente na fase inicial mesmo, né, para controle do estoque inicial, depois ele vai ter a liberação da dieta. Então, é muito pequeno o componente da dieta em si, na sobrecarga de ferro, né? Tá ótimo. Cris, Brandão, algum comentário? Flávia? Acho que está mudo, Cris. Desculpa. Boa noite, obrigada pelo convite também, prazer estar aqui. Não, só reforçando a aula da Andréia, realmente foi maravilhosa, né? Ela deu uma aula do início ao fim, né, Andréia? Brilhante, parabéns. Não, acho que eu gostaria só de falar a respeito da tese que a gente teve oportunidade de orientar, a tese da Cláudia Cravo, né, onde nós avaliamos essa relação da ferritina e da epsidina em pacientes com doença hepática gordurosa não alcoólica. Né, foram 176 pacientes, entre esses 16 cirróticos, mais cirróticos Child-A. E, curiosamente, nós vimos uma correlação da ferritina com TNF-alfa, mostrando que tem uma relação pró-inflamatória da ferritina e uma relação inversa com a adiponectina. A gente dosou a adiponectina também nesses pacientes e havia uma relação inversa, mostrando que talvez houvesse ali uma questão de alteração de síntese, né, hepática. Mas, curiosamente, a gente não encontrou associação em termos de histologia nem com esteatohepatite, nem com a fibrose. No entanto, no que se referia à epsidina, nós encontramos uma relação inversa, sabe, André? Que foi muito curiosa. A gente encontrou que pacientes com fibrose mais avançada tinham a epsidina mais baixa, né? Talvez aí já mostrando uma maior lesão hepática, né? Levando a uma diminuição dos níveis de epsidina. Então, assim, eu acho que ainda é um tema que a gente vai aprender muita coisa, né? A hiperferritinemia é multifatorial, acho que o que você falou sobre a saturação é super importante, acho que tem que ser mesmo o primeiro exame a ser pedido, né? E eu acho que cada vez mais comum a gente se depara com pacientes com ferritina elevada e é um verdadeiro jogo de xadrez assim, para a gente acertar as pecinhas, né? Mas é um tema realmente fascinante. Uma coisa que vale a pena lembrar que agora com a pandemia da Covid, isso trouxe muito na prática clínica, né? Pacientes tomando vitamina C. E já recebi alguns casos assim, inclusive me procurou justamente isso, que ele estava com a ferritina, o basal dele, ele tinha uma resistência insulínica, era de 500, 600 e pum, pulou para 900. Né? E aí procura tudo, quando foi ver medicação, vitamina C, suspende a vitamina C, a ferritina despencou para os níveis basais, né? Então, realmente é multifatorial mesmo, a gente precisa ficar atento a esses detalhezinhos aí. Por isso que conhecer o mecanismo central aí do ferro, como é que funciona essa maquinaria é muito importante, né? Sim, legal. Tem uma pergunta bem interessante aqui do Terra. Você acha que a avaliação por ressonância pode ajudar a diferenciar a sobrecarga primária da secundária por permitir a diferenciação da sobrecarga férrica
parenquimatosa ou mesenquimatosa? Então, eu até falei um pouco disso mesmo, né? Acho que vale a pena a gente sintetizar aqui nessa resposta, é interessante mesmo. E, de certa forma, sim, né? Primeiro, porque o que acontece? Na sobrecarga primária, a gente vai ter uma deposição muito em fígado, pâncreas, adrenais. Quando a gente vê esse nível, esse grau de sobrecarga de ferro, a intensidade de decréscimo de sinal do parênquima hepático, né? Nas sequências da ressonância, a gente realmente, isso já aponta mesmo para as formas primárias, né? Por outro lado, quando a gente tem uma sobrecarga de ferro bastante importante em fígado, mas a gente não tem tanto em pâncreas, não tem tanto em adrenal, mas tem mais no baço, por exemplo, ou então a gente tem uma sobrecarga leve a moderada no fígado, porém muito predominante em baço, a gente já pode ir para aquelas formas secundárias, as anemias hemolíticas, enfim, por aí vai. E a gente pensar e suspeitar dos quadros mesenquimais, enfim, de sobrecarga de ferro e não os primários, né? Mas acho que sim, acho que a ressonância tem cada vez mais um papel. Eu sou bastante entusiasta da ressonância aí como uma ferramenta bastante útil. Que bom. Alguém, algum comentário aqui na mesa? Hugo, eu queria fazer só uma observação. Primeiro, parabenizar a Andréa Evangelista pela apresentação. Eu acho que talvez, como o nosso público é um público muito heterogêneo, mas eu acho que o mais importante, talvez, chamar a atenção nessa apresentação é que a ferritinemia, né, a hiperferritinemia, ela cada vez mais a gente está vendo na nossa prática clínica de ambulatório, de consultório, e chamar a atenção que as principais causas de hiperferritinemia não são aquelas geneticamente herdadas, né? Então, o que a gente cada vez mais encontra é o paciente que tem hiperferritinemia por neoplasia maligna hematológica, hemopatias malignas, os tumores sólidos, a infecção viral, né? Insuficiência renal, sobrecarga de ferro provocada por múltiplas transfusões, enfim. Então, essa é que é realmente o nosso grande universo, né? A hemocromatose primária, a sobrecarga primária de ferro, como a Andréa chamou a atenção com a mutação do gene da HFE, isso cada vez menos a gente vai encontrar, quer dizer, a gente quase não vê tanto essa hemocromatose, essa sobrecarga primária de ferro. A gente cada vez mais está vendo, como ela falou, na Covid, na Zika, na chikungunya, na dengue, nas infecções virais, a ferritina ela se eleva, talvez não de forma tão expressiva, né? E sempre lembrar aquilo que a Andréa chamou atenção, que a ferritina é um marcador, é um reagente de fase aguda de inflamação. Então, ela se eleva em qualquer processo inflamatório e é por essa razão que muitas vezes o hepatologista, o hematologista, acaba recebendo esse tipo de paciente para investigar. E parabenizar a Andréa mais uma vez pela apresentação. Obrigado, Brandão. Queria também agradecer. Pode falar. Boa noite a todos. Muito boa aula, Andréa, adorei. Eu gosto muito desse assunto também. Achei que foi muito completa, muito legal. Tem uma pergunta aqui no QIA, que é uma dúvida que eu várias vezes já pensei isso no ambulatório. Se o paciente que é heterozigoto para o HFS, ele tem uma predisposição maior, por exemplo, dois pacientes com a mesma quantidade de ingesta alcoólica, um heterozigoto e o outro sem mutação nenhuma. Essa heterozigose tem impacto? Ou os dois pacientes com o mesmo grau de síndrome metabólica, o heterozigoto, ele acaba evoluindo pior, ele acaba tendo mais sobrecarga? Eu acho que é porque está anônimo ali quem perguntou, não sei quem perguntou, mas eu acho que essa é a dúvida. Uhum. É uma pergunta também super interessante, né? O heterozigoto que você fala é o heterozigoto simples ou composto? Simples, né? Heterozigoto simples. Os pacientes com C282Y sozinho ou com H63D, né? Normalmente a mutação, a C282Y, ela é mais associada, mesmo em heterozigose simples, ela tem mais poder, digamos assim, sozinho, né? Tem mais penetrância em aumentar os níveis séricos de bioquímicos de ferro. Entretanto, isso é muito inferior quando comparados com o que acontece com os homozigotos C282Y, certo? Ou seja, essas mutações por si só, elas não têm tanta força de alterar os perfis bioquímicos, né? Alguns trabalhos, alguns autores até desacreditam essas mutações como um cofator.
Alguns outros autores dizem o seguinte, que essas mutações em heterozigose simples ou a homozigose H63D, elas ajudam sim a presença de cofatores a aumentar os níveis de sobrecarga de ferro. Ou você pode até detectar uma elevação ou outra bem branda dos níveis de ferro, mas geralmente precisando dos cofatores para você ter uma sobrecarga mais intensa, né? E realmente a gente viu isso mesmo. Minha dissertação de mestrado foi nisso. Quando a gente viu os pacientes com homozigose mesmo, H63D, os pacientes com portadores de heterozigose simples, C282Y, H63D, eles precisavam realmente de cofatores para ter graus um pouco mais intensos de sobrecarga de ferro, mas não chegavam ao diagnóstico de hemocromatose hereditária. Legal. É uma sobrecarga de ferro, né? Hemocromatose hereditária não, é sobrecarga de ferro. Desculpa, tá ótima essa discussão. Acho que é um tema muito palpitante. Assim, temos algumas perguntas aqui, infelizmente a gente não vai conseguir responder a todas elas. Queria agradecer a Andréa Evangelista pela presença, pela aula que foi fantástica. Já temos aqui 8h30, precisamos passar aqui para o caso clínico, então queria agradecer e encerrar aqui essa parte da sessão e passar aqui para a doutora Gabriele Novaes, que é médica do Hospital Quintador, que vai fazer a apresentação do caso clínico com a discussão e o debate com o doutor Carlos Eduardo Brandão e a doutora Cristiane Vilela. Pode compartilhar a sua tela. Parabéns pela aula, Andréia. Obrigada pelo convite a todo o grupo, ao João, à Flávia. Eu fui incumbida de vir aqui trazer 2 casinhos para a gente discutir. E, propositalmente, a gente escolheu 2 casos aí com um pouquinho a mais na caixinha de surpresas. O primeiro caso é um caso de uma mulher, na época, ela tinha 62 anos, isso foi lá em 1998, tá? Que procurou atendimento porque tinha aminotransferases elevadas. Ela trazia um laboratório que mostrava aminotransferases 2 vezes o padrão da normalidade, tinha ferritina em torno de 1.800, 2.000 e uma saturação de transferrina em torno de 56%. Então, nessa primeira consulta, foi solicitado sorologias e ela veio com anti-HCV positivo, genótipo 1, um RNA detectado, e o estudo da mutação tinha um H63, uma homozigose para H63 e o restante das demais mutações ausentes. Na época, foi-se realizada a flebotomia, ela diminuiu essa ferritina foi para em torno de 1.000, e aí iniciou-se um tratamento com interferon pegilado para tratar o vírus C. Só que esse tratamento não pôde dar continuidade porque essa paciente desenvolveu um herpes cutâneo extenso, diversos efeitos colaterais, e o tratamento foi suspenso, e aí a gente começou a acompanhar essa doente, mas começou a ver evolução de doença. Em 2012, ela tinha uma elastografia que tinha um grau de fibrose, F0F1, 6,4 kPa, 2015 ela já tinha 8,3 kPa, F1, F2, e aí, em 2016, ela conseguiu tratar com DAA, usou sofosbuvir, daclatasvir, teve uma resposta viral sustentada e sustenta essa resposta viral até então. Depois do tratamento do vírus C, essa paciente evoluiu com uma melhora do grau da fibrose e uma ferritina sempre abaixo de 700, mas nunca abaixo de 400. Eu fiz um gráficozinho para a gente ver os exames dela. Ó. Em 2020, ela tinha uma ferritina de 576. Aqui, ela tinha uma saturação de transferrina de 37%. 2021, ela tinha uma ferritina de 485, um ferro de 95 e uma saturação de transferrina de 35%. Em 2022, em fevereiro, ela tinha uma ferritina de 621 e uma saturação de transferrina de 39%. Ela trouxe também na última consulta um ultrassom que não mostrava lesão parenquimatosa focal, um grau de fibrose baixo. Então, a gente optou por tratamento conservador para essa paciente, né? Embora ela tenha aí hoje ela tem 86 anos, um excelente estado geral, não tem sinal de sobrecarga de ferro no parênquima,
e a gente segue nela em vigilância clínica, acompanhamento regular. É lógico que essa foto é meramente ilustrativa, só para a gente rir um pouquinho. Queria parar um pouquinho aqui. Então, vamos discutir um pouquinho. Cris ou Brandão, então vamos lá, uma paciente feminina com seus 70 anos que tem um caso de elevação de transaminase com uma ferritina bem alta, pode passar, que tem ali a hepatite C em um H63 homozigoto, que trata a hepatite C e cura. E aí, qual que é a conduta? A gente já sabe o final do caso, mas como é que vocês levariam esse caso na prática clínica? Acreditaria que a ferritina está relacionada com o HCV? Tem influência do H63D? Eu deveria me preocupar em screening de CHC, uma elastografia de 8,5, um ultrassom aí sem sinal de hepatopatia crônica avançada? Eu vou falar, então. Esse caso é muito interessante, né? Porque eu vi que essa doente chegou a tratar com interferon na época do interferon, que a gente tratava os pacientes com hepatite C com interferon pegilado e ribavirina. Era muito comum, né, esses pacientes que tinham ferritina elevada fazerem sangria, né? Na época era muito discutido se isso melhorava o prognóstico, se melhorava a histologia dos pacientes, né? A gente vive uma realidade aqui no Brasil bastante complicada, porque essa paciente até conseguiu fazer a pesquisa da mutação, mas na nossa prática diária é bastante difícil a gente fazer a pesquisa da mutação, né? No caso, acho que a Gabriele falou que lá no início ela tinha uma saturação de 56%, né? Eu imagino que por isso que eles fizeram a pesquisa da mutação. Ela não tinha uma mutação compatível com a hemocromatose hereditária, ela era uma homozigota para H63D, mas com o tratamento de hepatite C, ela evoluiu com melhor, a saturação caiu também, né? E em nenhum momento essa paciente tinha evidência de sobrecarga de ferro no tecido hepático, né? Pelo menos é o que a gente infere, né? Ela não falou de biópsia nem de ressonância. Na verdade, essa paciente... Pode Desculpa, falar. Desculpa. Não, pode seguir. Vocês chegaram a avaliar se ela tinha siderose por conta de biópsia ou por ressonância. Porque quando ela chega no ambulatório em 1998, ela não fez biópsia na ocasião. Na verdade, a gente não evidenciou, não foi evidenciada uma biópsia prévia. Então, foi por isso que não pontuei ele. Ela conseguiu ser tratada do hepatite C com interferon sem ter uma biópsia, é isso? Só para a gente, na época, tinha que ter um F2 na biópsia. Um interferon pegilado, né? Deve ter tido alguma biópsia lá no início, né? Porque... provavelmente tinha, eu não achei essa biópsia na história dela. Na época não tinha fibroscan e a gente biopsiava os doentes, né? Então teria tido aí uma oportunidade de avaliar se ela tinha sobrecarga de ferro. Provavelmente, apesar de ela ter uma ferritina acima de 1.000, né? Chegando a 2.000, pode ser que essa mutação, essa homozigótica, junto com a hepatite C, né? Para 86 anos, não me preocuparia, né? Essa sua pergunta, Hugo, eu acho que é uma pergunta muito boa, né? Se a gente deveria fazer screening de CHC num doente, ela não tem nenhuma evidência de doença hepática avançada, apesar de que na hemocromatose é uma das poucas situações que, mesmo na ausência de cirrose, você deve fazer ultrassom seriado, né? Para fazer screening de CHC nesses doentes. Mas nessa doente especificamente, eu ficaria tranquila, né? Talvez seguisse mesmo só com elastografia anual, enfim, mas me parece uma doente com excelente prognóstico. Até essa relação da hepatite C com os genes da hemocromatose, a tese de mestrado do Terra, eu não me lembro exatamente, acho que foi no ano 2000, eu e Brandão fomos da banca. Ele estudou mais de 200 pacientes com hepatite C, fez a pesquisa de mutação. A prevalência das mutações foi baixíssima, em torno de 4%, mas mesmo aqueles doentes que tinham a mutação, a maioria como heterozigoto,
não tinha associação com maior doença hepática, doença histológica, né? Os dentes foram todos biopsiados. Então, eu ficaria tranquila nesse caso. Agora, essa pergunta eu não sei responder, Hugo, se num doente jovem, né, com uma hiperferritinemia, homozigoto para H63D, se ele teria indicação de fazer triagem de CHC. Eu acho que não, né? Acho que não. Saturação baixa, talvez aí essa ferritina ainda um pouco alta queira refletir ainda qualquer inflamação, não sei, mas acho que não. Vamos ver o que o Brandão acha. Cristiane, você tirou do fundo do baú, né? Quer dizer, eu e você participamos da banca examinadora do Carlos Terra. Isso, de alguma maneira, demonstra que nós estamos chegando naquela faixa etária que daqui a pouco, né, não podemos nem dizer que nós não somos pesquisadores sêniores, né? Quer dizer, em 2002, há 20 anos, a gente participou da banca do Terra e a gente viu exatamente isso. Quer dizer, essa paciente, ela muito provavelmente ela é uma paciente que tem uma doença hepática crônica de origem viral, uma sobrecarga férrica. Eu acho que essa mutação H63D ela é um achado, né? Pode ser até que tenha tido algum tipo de participação, né? Porque em algum momento a Gabriele mostra que ela tinha um primeiro fibroscan com uma fibrose zero, com 6,4 kPa, e algum tempo depois aquilo muda para 8. Será que aquilo foi a evolução natural da infecção pelo vírus C, ou teria aí alguma participação dessa homozigotia do H63D? Agora, o que a gente percebe é que ela, em nenhum momento, ela tem uma verdadeira sobrecarga férrica importante. A saturação, que era borderline, depois do tratamento, caiu para menos de 50%. E acho que, sendo ela uma paciente com uma fibrose de 0 a 2, né, em tese, no ambiente público, de saúde pública, essa é o tipo de doente que a gente, teoricamente, nem vai continuar acompanhando, porque não tem como você ficar com uma quantidade tão grande de doentes fazendo monitoração de elastografia, de ultrassonografia, de alfa-fetoproteína. Então, teoricamente, essa paciente, eu não sei se ela fez, Gabriele, alguma elastografia pós-tratamento. Se ela, após o tratamento, essa elastografia dela regrediu, você sabe dizer? E acrescento a sua pergunta, Brandão, como é que a gente interpreta isso tendo sido tratada e curada a paciente e tendo a sobrecarga de ferro? A gente vai ficar um pouco perdido, eu acho. Né? Peraí. Então, a gente tem uma elastografia de fevereiro agora desse ano. Quanto é que deu? Ele mostra, não quantifica, né? Acho que foi o João que fez até. E não quantifica porque é pós-tratamento, mas ele fala F0 e F1. Ele não dá o quilopascal, mas mostra com F0 e F1. Quer dizer, eu não sei, Gabriele, mas eu acho que essa é a paciente que, em tese, no ambiente público, você nem faria mais nenhum tipo de acompanhamento. Né? A pergunta do Hugo é por que ela ainda continua tendo uma ferritina de 621, né? Para uma mulher, teoricamente, até valores aí de 300, 400. Quer dizer, essa pode ser até que tenha aí essa participação dessa homozigotia do H62D, mas teoricamente, a impressão que eu tive vendo esse caso é que realmente essa sobrecarga de ferro era muito mais da hepatite C do que propriamente daquela homozigotia do H62D. Brandão, eu estou vendo aqui agora, esse exame de 2022, ela tem uma creatinina ali ela tem 86 anos, né, gente? Mas, de qualquer jeito, tem uma creatinina de 1,48. Não sei se, porque a gente tem alguns casos de hiperferritinemia associada a insuficiência renal crônica também. Né? Não sei se poderia ser explicação. Ela tem um clearance um pouquinho tocado e a gente entende que essa ferritina hoje, na casa dos 500, é multifatorial. Eu acho que pode ter um pouquinho do acometimento da homozigose. Desculpa, não escutei o que você disse. Não, eu ficaria tranquila, eu não faria sim. nada com essa a gente está deixando ela viver, né? Tá ótimo. Flávia queria falar alguma coisa, você levantou a mão, mas
Depois de... Alguém respondeu essa Não, eu pergunta. queria saber se estava todo mundo tranquilo com essas ferritinas altas dela aí, acima de 400, mas todo mundo já falou. Tá ótimo. Vamos passar então para o caso 2, Gabriel. Então, o caso 2 é um homem de 52 anos e ele buscou atendimento conosco em maio de 2018. Aí ele veio a pedido da hematologista porque ele tinha um anti-HBC positivo e ela estava tratando um linfoma não Hodgkin. Ele tinha começado uma quimioterapia, nos exames pré-operatórios viu-se um anti-HBC positivo, e aí ela pediu nossa opinião já em vigência de tratamento. Tá? Então, o que ele tinha de comorbidade? Ele tinha um linfoma não Hodgkin, ele já tinha realizado 4 ciclos da quimioterapia dele, né? O protocolo era o nórdico, ele é hipertenso, né? Renal crônico em tratamento conservador, diabético do tipo 2, dislipidêmico às custas de hipertrigliceridemia. Esse paciente não tinha uma obesidade, na verdade, ele tinha um MC, nesse primeiro momento, de 26, e negava o uso de álcool. Ele trazia um laboratório que tinha um anti-HBC e um anti-HBE positivos, e um anti-HBS em zona cinza, e um DNA não detectado. A nossa impressão diagnóstica na primeira consulta é que a gente tinha um paciente hipertenso, renal crônico, tratamento conservador, diabético, dislipidêmico, já em vigência de tratamento quimioterápico para um linfoma não Hodgkin em zona marginal, que apresentava exames prévios que tinham anti-HBC positivo, um anti-HBE positivo e o anti-HBC, vezes em zona cinza, vezes não detectado. A gente concordou com a hematologista naquele momento de não iniciar o antirretroviral no meio da quimioterapia, entendendo que a gente tinha um anti-HBC positivo puro, uma doença renal crônica associada, e aí a gente foi numa vigilância mensal nesse paciente, e que se houvesse aumento de aminotransferases ou um DNA detectado, em algum momento a gente iniciaria. Isso não ocorreu, ele terminou o ciclo de quimioterapia dele, e 6 meses depois, ele fez um transplante autólogo de medula. Esse transplante aconteceu em novembro, sem intercorrências, com boa resposta clínica, e a gente foi acompanhando esse paciente ambulatorial, até que o que nunca tinha acontecido apareceu, uma ferritina extremamente alta. Ele tinha uma ferritina em 2020, então mais ou menos 2 anos pós-transplante de medula, uma ferritina de 3.054. Esse paciente, então, a gente pesquisa mutação, as mutações são negativas, a gente pede uma ressonância com quantificação de ferro hepático e cardíaco, e aí a gente tem uma quantificação de ferro de 256, tem, na verdade, uma sobrecarga esplênica e hepática, eu trouxe até a foto da ressonância, e uma ressonância cardíaca dentro da normalidade. A ressonância dele mostra uma sobrecarga férrica esplênica acentuada, uma sobrecarga férrica hepática e uma esteatose, na verdade, um score entre 20% a 30% de esteatose. E aí a gente discute o caso com a hematologista, que contraindica a flebotomia. Ela contraindica a flebotomia, então a gente inicia um quelante de ferro. Esse paciente iniciou o quelante de ferro em abril de 2021. E 2 meses depois do início do quelante, a ferritina baixou em torno de 15%. Foi para uma ferritina de 2.838, com uma saturação de transferrina de 62%. 5 meses depois da medicação, essa ferritina cai em torno de 35%. Uma ferritina de 2.117 e uma saturação de transferrina ainda alta, né, 70%. Isso foi no mês 9, esse laboratório. Esse paciente voltou para a gente em novembro, trazendo esse resultado. Em novembro, a gente pediu uma nova ressonância, um novo laboratório. Esse paciente deve voltar e no próximo mês já está agendado uma nova consulta. Então, a gente entendeu que ele tem um diagnóstico de uma hemocromatose secundária, também multifatorial, e com uma sobrecarga esplênica e hepática importante. E é isso. Agora eu agradeço a vocês e vou abrir para discussão. Volta um slide, assim, então a gente tem um paciente que tem um transplante de medula, que tem uma síndrome metabólica, não, próximo, não, dos exames,
A gente vê um HOMA-IR de 9, né? 9,27, com triglicerídeos de 750, com uma ferritina chegou a 3.000, né? Então, é um caso bem interessante, com uma pesquisa de mutação negativa, né? Alguém quer fazer algum comentário? Hugo, eu acho que esse caso ele é muito emblemático em relação àquilo que a doutora Andréa chamou atenção, quer dizer, uma sobrecarga de ferro, e eu chamaria aqui a atenção de, primeiro, a doença hematológica maligna, né? A gente mostrou na nossa primeira intervenção causas importantes de hiperferritinemia na prática clínica. Uma delas exatamente são as doenças hematológicas malignas, né? E ela tinha realmente um linfoma não Hodgkin marginal. Então, uma doença hematológica maligna é uma causa de hiperferritinemia secundária importante. Depois, ela tem uma síndrome metabólica importante, com hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, tem um índice de Roma de 9,27, quer dizer, tem uma síndrome de resistência, uma insulina de 36, ela tem um hipotiroidismo, ela tem um TSH de 8,56, com T4 livre ali, borderline, quer dizer, ou é um hipotiroidismo subclínico, mas é uma doente que tem dislipidemia, hipertensão, insuficiência renal, quer dizer, várias causas de elevação de hiperferritinemia. O que me chamou a atenção também, Gabriele, é a plaqueta, né? A gente aprende que plaqueta é, para o hepatologista, um bom marcador de doença hepática crônica avançada. Ela tem plaqueta de 113.000 no exame, que foi feito 2 meses após o início da medicação. Até pensei, bom, isso deve ter sido por causa do quelante, etc. Não, mas ela tem 5 meses após uma outra plaqueta de 101.000. Então, embora ela não tenha considerado aí uma doença hepática crônica avançada, né, mas ela tem plaquetopenia, tem plaquetas de menos de que 150.000 por 2 ocasiões. Então, eu acho que a doença dela, essa sobrecarga de ferro dela, ela é multifatorial. Doença hematológica maligna, hipotiroidismo, doença metabólica associada, dislipidemia, hipercolesterolemia, né? Uma síndrome de resistência insulínica, né? E, além disso, é um paciente que tem uma doença renal. Então, ela tem múltiplas causas para justificar essa sobrecarga férrica. E ainda tem no exame de imagem que você mostrou, da ressonância, sobrecarga férrica hepática, esplênica, com esteatose de quase 30% no exame. Então, acho que, muito provavelmente, é uma sobrecarga secundária, tudo isso que a gente acabou de mostrar aqui. Ótimo, Brandão. A única coisa que eu fico assim, sem saber a resposta, né, Brandão, a saturação dela é alta, né? 62%, 70% saturação, estranho, né? Não sei se ela tem história de politransfusão também, que seria uma possibilidade, né? A Gabriele... Mas é curioso, né? Eu concordo com tudo que você disse. Eu acho que motivo não falta para ela ter a ferritina alta e bem alta, ok, né? Mas essa saturação com a pesquisa de mutação negativa é bem curiosa. Cristiane, mesmo. uma coisa importante que a Andréa chamou a atenção, quer dizer, as mutações que habitualmente a gente consegue estudar na prática clínica é o C282Y e o H63D. Mas você conversa com aquele colega, o Pietrangelo, ele diz que provavelmente existem milhares de outras mutações que nós não conhecemos. Então, será que ela tem alguma outra mutação, não C282Y e H63D, porque a saturação realmente dela ultrapassa aquele sarrafo que a Andréa chamou a atenção de 50%, 55%. Porque ele não é um paciente. A doença da ferroportina, ela teria saturação normal ou baixa, né? Então, isso de cara a gente descartaria, né? É curioso esse caso. Ela tem multifatores metabólicos, né? Tem doença renal crônica, teve uma neoplasia, que a gente imagina que esteja controlada agora depois desse transplante. Esse Roma de 9 realmente é indiscutível, é uma doente diabética, tem hipotireoidismo. Então, ela tem várias causas, né?
para apresentar uma ferritina elevada. Mas essa saturação deixa a gente assim, com a pulga atrás da orelha. E você ainda chamou atenção para essa plaquetopenia, né, que se mantém também, 113.000, 101.000 E, Cristiane, aproveitando aqui a presença da professora Cibele, eu queria fazer aqui uma pergunta para ela. Em algum momento, Gabriele, foi indicado para essa paciente rituximab? Exatamente. E essa é uma pergunta que eu me fiz, e eu gostaria de ouvir a opinião aqui da doutora Cibele. Quer dizer, ela tem marcadores de infecção pretérita pelo vírus B, anti-HBC positivo, anti-HBE positivo, anti-HBS oscilando acima de 10, menos do que 10, mas tem uma carga viral indetectável. Faz uma quimioterapia e usa rituximab. Eu aprendi que, tendo rituximab, né, doutora Cibele, tem que fazer prevenção para hepatite B. Mas a carga viral está indetectável e a gente acabou optando em monitorar. Ótimo. Mas, em tese, Cibele, essa seria uma doente com indicação formal de usar tenofovir, não tenofovir, porque ela tem doença renal, mas ou TAF ou entecavir, fazer aqui um advogado do diabo, doutora Cibele. Um adeno, que eu olhei assim, eu também pensei, eu falei, gente, oi, Gabriele, adorei as 2 aulas, teus casos também estão maravilhosos, a Andréia brilhou. Essa também era, e depois até aproveito que eu faço a minha pergunta, que eu estava na dúvida aqui em relação à parte da ferritina, mas é isso aí, professora. A gente, assim, pelo menos o que a gente tem dentro do protocolo, enfim, o que a gente tem estudado dentro do Brasil e organizado, é exatamente isso. A gente recebe muitas vezes ligação, começa ou não começa a profilaxia? A gente tem que também pensar no que quimioterapia está sendo usada, né? O paciente já estava em vigência, a gente não sabe dentro do caso, mas imagina que tenha sido rituximab. Como ele é elencado como risco alto, isso gera em torno de 10%, um pouco mais, eles consideram ser feita a profilaxia. Mas provavelmente esse paciente foi aquela regra que, assim, fora Japão, China, já tem alguns estudos sobre a quantificação do anti-HBC e também a correlação entre o anti-HBC em nível baixo, que a gente não tem o kit aqui no Brasil, e o anti-HBS. Então, eles já conseguem hoje em dia, claro, dentro de estudo, tem um estudo grandão sobre isso, com linfoma, com tratamento de linfoma, é exatamente um braço que eles olharam, viram um paciente com anti-HBS baixo, com anti-HBC alto, era um paciente que reativava mais, que realmente era o percentual que a gente enxergava, do que o binômio anti-HBS alto e anti-HBC baixo. Então, aí ela não tinha um anti-HBS alto, ok, mas provavelmente os níveis dela não baixos, enfim. Aí a gente também ficou monitorando, mas dentro da regra geral é muito difícil a gente monitorizar esse paciente, né, organizar isso tão regular como a Gabriele colocou, isso aí, assim, que bom nos melhores do mundo, mas eu acho que imaginando em cima de protocolo do Ministério, se você vê que a cada 10 pacientes um tem uma real chance de reativar, talvez a profilaxia não tenha sido, não fosse tão postergada. Assim, a gente começa na hora que a gente tem ideia, e claro, postergar a quimioterapia nunca. Mas eu acho que deve ter sido mais ou menos isso, assim, que aconteceu com a paciente, uma sorte, claro, mas eu concordo contigo, Gabriele. Às vezes a gente está mostrando aqui a vida real, a gente não está aqui mostrando, né? Às vezes a gente faz umas coisas dessas, a gente compra a realidade. Ela tinha condições de fazer o acompanhamento, mas é uma coisa que é importante a gente pontuar, o que seria a regra geral para todo mundo, até porque a gente sabe que é muito difícil fazer carga viral, mensal, né? Às vezes transaminase não é a melhor coisa que a gente tem para acompanhar. Acho que seria mais ou menos isso. Eu propositalmente coloquei os ciclos mesmo da QT, que tinha uma bactéria ali, para a gente entender. Como é que eu volto isso? Peraí. Para a gente entender exatamente isso, porque no nosso dia a dia, a gente também vai começar rituximab, a gente começa a medicação para evitar que a doença venha. Peraí. Eu quero chegar porque a realidade é essa, assim, eu acho que a gente mostra o que aconteceu, porque às vezes assim, acontece mesmo, mas às vezes, no caso, seria o ponto A, mas eu acredito que se a gente for olhar o kit e olhar, se a gente conseguir bioquimicamente entender, como eu estava até aqui olhando, assim, hoje em dia a gente até tem um painel maior, mais disponível no sentido particular de genética da hemocromatose, né, da sobrecarga férrica, do que a gente tinha sei lá, 5 anos atrás.
Então, assim, a gente já tem capacidade de pesquisar isso. Provavelmente ela, se a gente fosse imaginar um kit de anti-HBC, ela cairia na regra do baixo risco, que eles já falam isso. Eu acho que até para poupar mesmo medicação no geral, eles conseguem, assim, teve um estudo que foi bem bonito em relação a isso, assim, deu uma esperança em não precisar tanto. Mas a gente não tem esses exames, então a gente acaba usando a regra do protocolo mesmo, do Ministério. Mas você botou direitinho. E aí, assim, a minha dúvida, deixa eu tirar a minha dúvida. Ela realmente não, esse paciente realmente não tinha ferritina alta em momento nenhum, assim, a ferritina foi um deflagrador depois depois de 2 anos. Do quelante de ferro. Do lautólogo. Entendi. É porque provavelmente nessa, depois disso, que assim, aí a tireoide foi alterada, o rim também, a parte da glicose. Essa função renal, que na verdade ele tinha uma creatinina inicial ali de 1,5, passou, eu acabei não colocando no exame. 2,82. Ah, tá. Mas é que você afirmou que era negativo, que era normal. Ele começa a aflorar multifatorialmente essa hiperferritinemia, né? Então, eu achei que era um caso bem florido para trazer. Ótimo. Muito legal mesmo. Então, excelente. Acho que a discussão foi ótima, excelentes casos clínicos. Acho que antes de o pessoal se desconectar aí, antes de fazer os agradecimentos, lembrar novamente o workshop de doenças raras de comprometimento hepático, sábado 30 de abril, de 9 às 13 horas, Sheraton de São Conrado, inscrição gratuita, é www.grupodefígadoRJ.com.br. Só vai lá e faz a sua inscrição. Agradecer a presença aí, a excelente aula da Andréia, a Gabriele, com os casos clínicos bem interessantes e diferentes, né? Agradecer sempre a presença do Brandão, professor Brandão e a professora Cristiane Vilela, que habilitaram aí a discussão excelente também. E então a gente se vê lá no dia. Alguém quer falar, Sibeli, algum comentário final? Eu queria fazer logo o jabá da Semana do Fígado. É isso, exatamente. Eu ia falar aqui. Para se reservarem as agendas, os ambulatórios, os consultórios, a Semana do Fígado é de 1º a 3 de junho esse ano. Então, para as pessoas já começarem a se organizar, não é o próximo evento, mas é um evento maior de mais dias que as pessoas têm que se organizar, 1º a 3 de junho. Boa noite. Tá ótimo. Sibeli, tem mais alguma coisa, Sibeli? Era exatamente isso. Eu e a Flávia, a gente termina a frase uma das outras. Tá ótimo, gente. Obrigado, então. Boa noite para todo mundo. Gente, boa noite a todos. Obrigado pela presença. Boa noite. Parabéns, Obrigada, Hugo. pessoal. Foi ótimo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Obrigado.